Olá para você que está nos acompanhando pelas redes sociais, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso programa e já pedir você que compartilhe o nosso trabalho para que outras pessoas possam conhecer. E claro, se inscreva no canal e deixe o seu like. Hoje eu estou aqui com Magno Araújo, a gente que vai debater sobre vários temas, né, Magno? Seja mais uma vez muito bem-vindo aqui no nosso programa. Magno, a gente inicia o programa de hoje trazendo algumas informações ou esclarecendo aos nossos internautas sobre inúmeros acontecidos de acidentes que têm acontecido na cidade de Redenção. E muitos delas têm sido acidentes com vítima fatal. Isso seria já um começo de uma nova normalidade, porque nos últimos 2 anos a gente viu o número de acidentes, mas assim, uma balanceada, né? Qual que é o seu comentário em relação a isso? Olá, amigo internauta, Cleudson Alves, satisfação de estar aqui mais uma vez para a gente continuar debatendo esses temas de relevância não só aqui para a Redenção, mas também para o estado do Pará como um todo. Aproveitar também e deixar aqui o nosso abraço à população de Cumaru do Norte que assiste aí o quadro Falando Sério através da TV Top Norte. Cleudson, muito bem lembrado isso que você falou, realmente tem preocupado as autoridades aqui de Redenção o crescente número de acidentes, sobretudo com vítimas fatais. Como você falou, isso já pode aí até ser um resultado dessa volta à normalidade. A gente tem visto aí que o avanço na vacinação tem dado aí uma certa segurança para as pessoas que acham que a pandemia acabou e ainda não acabou, e aí as pessoas já começam aí a achar que a vida é como era antes, e isso não é uma verdade. E claro, esses acidentes de trânsito voltaram aí nos últimos dias, nos últimos meses aí, com uma frequência muito grande, com vítimas fatais, e isso tem preocupado sim as autoridades, não só pelo fato dos acidentes em si, mas também por conta da questão da lotação dos hospitais com essas vítimas de trânsito, uma vez que, como a gente já frisou aqui, a pandemia ainda não acabou, muitas pessoas ainda têm aí utilizado os hospitais, então, ou seja, é uma situação que deixa a gente, claro, e as autoridades preocupadas, porque a gente sabe que a normalidade ainda não voltou. E então as pessoas, e aliás, não só no trânsito, como em muitas outras situações, a gente vê aí que as pessoas têm tido aí um certo relaxo com relação às medidas de prevenção contra a Covid-19. Mas claro, o foco aqui é a questão dos acidentes de trânsito. Foram muitos acidentes de trânsito que foram registrados nos últimos meses, nos últimos dias, acidentes violentos no perímetro urbano aqui de Redenção e, sobretudo, acidentes com vítimas fatais. Então a gente lembra as pessoas que a pandemia ainda não acabou, a gente lembra que as pessoas devem ter muita prudência, muita responsabilidade no trânsito. A gente sabe que Redenção é uma cidade que vem se desenvolvendo a passos largos, é uma cidade já considerada de médio porte. O trânsito, então, não é diferente, ele evolui, ele aumenta e, claro, consequentemente, o número de acidentes. Mas, claro, se você tiver aí responsabilidade, prudência, com certeza a gente pode até não acabar com os acidentes, mas a gente vai diminuir em certa medida. Sendo que a grande maioria desses acidentes que tem acontecido, a grande maioria tem envolvimento com jovens, né, Magno? E o que chama a atenção é o seguinte, chama-se a atenção que a grande maioria, não todos os acidentes acontecidos, ele tem envolvimento com álcool no meio, né? São pessoas que estão ali na balada, vai embora, bêbado e totalmente embriagado, colocando a sua vida em risco, vida de terceiros também em risco, que acaba aqui tornando bem complicado, né? Seria bacana se tivesse até uma fiscalização nesse sentido, né, Magno? Exatamente, Cleudson. A gente vê aí, bem lembrado, essa questão aí dos acidentes envolvendo os jovens e, sobretudo, os jovens que saem aí para se divertir e acabam ingerindo bebidas alcoólicas e aí pegam o volante, saem em alta velocidade. Então eu acho que é uma situação realmente preocupante. Acredito que deve sensibilizar as autoridades de trânsito aqui de Redenção também para que façam uma fiscalização um pouco mais rigorosa para que se evite esses acidentes, para que a gente não tenha aí vidas ceifadas e de forma violenta. Ok, saindo desse tópico, a gente vai agora trazer uma outra informação, Magno, porque semana que vem é semana de sessão na Câmara Municipal de Vereadores
Qual que são as expectativas em relação a esses trabalhos pelos parlamentares? Pois é, Cleudson, mais uma semana de sessão se aproxima, aliás, a segunda semana de sessões do segundo semestre, e há uma expectativa grande por parte da população para ver o que vai ser debatido, o que vai ser colocado em discussões, as propostas e as indicações dos vereadores. A gente tem notado, aliás, que essa legislatura, ela, apesar de ter muitos vereadores novos, é uma legislatura que tem apresentado aí vereadores com muita pujança, com muita vontade de trabalhar. Eu até destacaria aqui uns vereadores de primeiro mandato que foram eleitos pela primeira vez, no caso, o vereador Leandro Onofre, o vereador Newton César. Destacaria aqui também a vontade muito imensa de trabalhar do vereador delegado Washington. Então, ou seja, a gente vê aí com uma, até, como é que a gente vai dizer, até com uma satisfação muito grande o empenho desses vereadores. Inclusive, eu destacaria o vereador Leandro Onofre, que tem aí não só buscado melhorias para a população aqui em Redenção, mas também tem ido à capital Belém. Ele tem tido, aliás, tem um bom trânsito, um bom relacionamento com autoridades na capital, então tem viajado muito a Belém em busca de recursos e de benefícios para a população. Então, ou seja, quando a gente tem que criticar, a gente critica, quando tem que elogiar, a gente elogia. Então, está de parabéns essa nova legislatura, sobretudo esses novos vereadores, com muito empenho e com muita vontade de trabalhar. E aí se aproxima mais uma vez aí o período de sessões, e vamos aguardar, vamos ver o que vai ser colocado em discussão, o que vai ser aí posto aí pelos vereadores em mais uma semana de sessões do mês de setembro. Ok, a gente citou alguns nomes aqui, né, pelo Magno Araújo. Significa que não são eles só que aparecem em destaque. Os demais vereadores também, assim como Bela, Silvani, Jurandir Guedes, professor Marcos Sérgio, os demais vereadores, todos aparecem. A gente tem visto o trabalho deles sendo feito. A gente coloca aqui alguns nomes que aparecem com maior frequência, que a gente tem visto, que está ali na mídia, que está saindo, né? O Magno, inclusive o Renivaldo aí, pode ser que não resolva, mas que ele pegou uma caroninha aí com os demais, vai para Belém também, isso ele consegue resolver, né? Então tá, é um trabalho bacana, a sessão sempre começa a partir das 9 horas da manhã, né? 8, né, Magno? 8 horas, exatamente. Então, no mês onde há a semana de sessões, geralmente a semana de sessão é sempre a última semana do mês, então agora será o mês de sessão aliás, a semana de sessão do mês de setembro. E a gente vai aguardar e ver o que como eu já falei, colocado, e o que vai ser colocado para ser discutido, para ser avaliado aí pelos vereadores. Vale lembrar, o Cleudson e amigo internauta, que essa legislatura tem procurado atuar em sintonia com o Poder Executivo. Então a gente não tem visto aquela questão dos embates, daquela cobrança fervorosa. A gente tem notado que isso tem tudo a ver com os 75% ou não? Exatamente, pode ser que sim, porque o que acontece? É claro, a gente sabe que em toda a organização, seja ela o poder público ou até mesmo o privado, quando se envolve pessoas, a gente sabe que o ideal é que se tenha o bom senso. Claro, há de se ter as divergências de ideias, de posicionamentos, mas claro, na questão aqui de Redenção, pelo menos nessa legislatura e nesse ano, a gente tem visto aí uma busca de sintonia entre o Legislativo e o Executivo aqui de Redenção. Claro, isso de certa forma é bom sim, para que o que se tem aí para discutir, o que se tem para colocar nessa sintonia, se traduz aí no bem comum, no bem-estar da população aqui de Redenção. Tem algumas pessoas que não sabem, Magno, o Poder Executivo e o Legislativo precisam andar junto, né? Precisa caminhar junto. Porque o prefeito depende do vereador e o vereador também depende do prefeito, e assim vai. Magno, a gente viveu aí um período, um momento que o estado do Pará foi parar em rede nacional, né, estadual, nacional e até internacional, devido à situação em Cumaru do Norte, dos garimpos. Então, o que a gente percebe? Deu uma aliviada, deu uma acalmada, acabou
Qual o balanço que você faz dessa operação envolvendo as Forças Nacionais? Exatamente, Cleudson e amigo internauta, como a gente já falou em outras ocasiões aqui no quadro, falando sério do Portal Folha, essa não foi nem será a última operação que vai haver aqui nessa região do estado, por conta dessa fiscalização do trabalho dos garimpeiros. A gente sabe que essa situação só será resolvida quando o governo resolver agir de forma incisiva e efetiva para criar aí, como a gente sempre já debateu aqui, a questão de uma legislação específica para a questão do trabalho dessa atividade dos garimpeiros e dos mineradores. A operação aí que foi considerada talvez a maior que já houve aqui nessa região com relação à questão da fiscalização dessa atividade, que envolveu aí mais de 300 policiais, helicópteros, viaturas, que estiveram lá, essa força-tarefa em Cumaru do Norte, para combater aí a questão do garimpo ilegal. Parece que já deu uma aliviada, boa parte, se não todos, todo o efetivo da operação já se deslocou de volta para Brasília, mas claro, fica aí aquele sentimento de que o dever ele não foi cumprido, porque a situação ela vai persistir, ou seja, a gente sabe que como essa situação não foi resolvida, claro que outras operações devem acontecer até que essa solução seja definitivamente cessada e que seja criada essa legislação. Quando você me pergunta sobre o saldo dessa operação, eu diria que foi um saldo negativo de prejuízos, tanto para os garimpeiros, como para a população de Cumaru do Norte, como para nós, pessoas simples e mortais. E eu vou explicar por quê. Quando há uma atividade, como a atividade minerária, como a atividade garimpeira no município, essa atividade ela gera divisas, ela movimenta a economia do município. E claro, isso poderia ser bem mais forte se essa atividade fosse legalizada, o que ainda não foi e a gente espera que seja o quanto antes. Então a economia deixa de girar, o município deixa de gerar até emprego e renda de forma indireta por conta dessa atividade, e o prejuízo para nós contribuintes é que a gente sabe que uma operação dessa monta envolve milhões e milhões, e a gente sabe que esse dinheiro é um dinheiro público, que quem paga os impostos somos nós, então, ou seja, nós também ficamos no prejuízo, os garimpeiros, a população de Cumaru do Norte como um todo, e a população em geral, porque o problema não foi resolvido, foi despendido recursos públicos nossos, que são a origem dos nossos impostos, para essas operações, e o problema não foi resolvido. Então fica aquela sensação de que, ou seja, a operação ela foi do nada a lugar nenhum, não conseguiu resolver. Então, ou seja, como a gente já falou aqui, em outras situações, que só quem tem o poder de resolver é o governo federal, que é quem tem a força, que é quem tem a caneta, que é quem pode fazer alguma coisa, que vai ter que resolver. Enquanto isso não for resolvido, essas situações aqui no estado do Pará, como também em outros estados, essas operações vão continuar acontecendo e, ou seja, vai ficar sem resolver. É uma situação, uma operação que ela tem um resultado paliativo ali, momentâneo, e que depois que cessa a operação, volta tudo como dantes no quartel de Abrantes. Eles vão embora e os garimpeiros voltam para os garimpos e volta tudo às atividades normais, né, Magno? Magno, em rápidas palavras, a gente sabe que existe um imbróglio aí das voltas às aulas, a gente não sabe se estão adiando e vai adiar até chegar ao final do ano, porque eu sou contra a volta às aulas, já que temos só apenas 3 meses para finalizar aí o período letivo, né? Mas existe aí uma cogitação que lá para o dia 15 agora já começa as aulas, ou se não, dia 20 já começa no geral. Qual é o seu ponto de vista em relação a isso, Magno? O Cleudson, amigo internauta, realmente um imbróglio que se causou aí com relação à volta às aulas aqui em Redenção, volta, não volta, já foram aí marcadas várias datas para a volta às aulas, e que a gente vê que, de certa forma, há, assim, um receio, pelo menos por parte dos pais de alunos, dessa volta às aulas agora, nesse período, até porque já se passou já se foram aí 2 anos e mais de 2 anos e meio, e agora que a situação está voltando ao normal, ainda não voltou, e inclusive a gente já comentou aqui no quadro sobre a questão da volta às aulas, inclusive na época que a gente tratou desse tema aqui, estava pendente aí uma autorização do Ministério Público
para a volta às aulas. Eu não sei, a gente ainda não tem informação se o Ministério Público já se manifestou, até então era contra a volta às aulas, mas aí houve uma reunião aí com com a Secretaria de Educação, educadores, pais de alunos e o Ministério Público. E dessa reunião ficou faltando o parecer do Ministério Público. A gente não sabe se esse parecer foi dado, a gente não tem essa informação ainda, se esse parecer já saiu. O certo é que, pelo andar da carruagem, eu, no meu ponto de vista, penso igual a você, já que chegamos até aqui sem aula e agora faltam aí 3, 4 meses para o final do ano, então seria, eu acho que plausível voltar às aulas somente a partir do próximo ano, porque aí a gente já teria essa certeza, já teria essa tranquilidade, e os pais de alunos também, de que as aulas já poderiam voltar sem nenhum tipo de problema, apesar de que, independentemente disso, a gente vai continuar tendo que ter essas medidas preventivas com relação a esse coronavírus, que ele não vai cessar de uma forma rápida assim, então, ou seja, mas tendo aí mais ou menos a metade da população vacinada, já é um caminho, já dá essa tranquilidade, já faz com que os professores, os alunos, os pais de alunos tenham essa confiança, essa tranquilidade, para que a vida comece a voltar ao normal com a volta às aulas também. Só uma correção aqui, Magno, você falou mais de 2 anos e meio, e aí, nesse caso, nós estamos um pouco mais de 1 ano e meio com a pandemia, né? Isso. Então, Magno, mais alguma coisa? Acho que só isso, Cleudson. Dizer que a gente vai continuar trazendo aqui para os nossos amigos internautas aqui de Redenção, de Cumaru do Norte, de todo o estado também, essas informações que mexem com o dia a dia das pessoas, mexem com o dia a dia da população, e são temas importantes, são temas relevantes que a gente coloca aqui para que as pessoas fiquem por dentro desses fatos e que também possam formar a sua opinião com relação a esses temas que a gente traz aqui frequentemente. Ok, muito obrigado, Magno, muito agradecido a você que está nos acompanhando. Claro, reforçado o seu pedido, tá bom? Você que não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa o seu like. Também vá lá na nossa plataforma digital, nós estamos com o nosso noticiário e o quadro, falando sério, lá na plataforma do folhadecarajás.com, não é isso? Exatamente. É o www.folhadecarajás.com. Ali você vai ter muitas informações, vai ficar muito bem informado com as notícias do Brasil e do mundo, e claro, aqui do nosso estado, da nossa cidade, enfim. Mas é agradecido a você. Forte abraço e até mais.